dos parlamentares. Mas os depoimentos lá na reunião com os advogados e os familiares do 8 de janeiro foram devastadores. A palavra da filha do Clesão, da filha do Oswaldo Eustáquio, especialmente do jornalista Vanucci, emocionou a todos. Me pareceu em algum momento que até o Pedro Vaca estava um pouco emocionado, né, com toda aquela situação. Eu também concordo com você, Ana, que estão esperando muito desse relatório, mas veja bem, eu quero fazer uma linguagem futebolística, ou do vôlei, para ser mais preciso, né? Você pode ter um árbitro que foi chamado para beneficiar o time vermelho, mas o time verde jogou tão bem, foi tão brilhante na sua atuação, que ele não teria como dar a vitória para o time vermelho. Assim, eu faço essa analogia para dizer da vinda do senhor Pedro Vaca ao Brasil. Ele foi convidado para vir pelo governo brasileiro antes da vitória do presidente Trump. Só que ele chegando aqui, ele não esperava, talvez o governo brasileiro não esperava que fosse tomar o rumo que tomou, com todas essas denúncias que foram apresentadas. Eu estive lá naquela reunião como um dos integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas. Quando eu vi que não seria possível falar com ele sobre o Felipe Martins, eu escrevi no meu celular e coloquei na frente dele, ele leu, eu mostrei a importância da oitiva do Felipe Martins e ele disse ok. Então, tem que deixar claro, porque algumas pessoas falam, olha, mas será que o Felipe Martins estava com medo de depor? Não, absolutamente. Talvez todos vocês da bancada, talvez o pedido do Felipe Martins tenha sido o primeiro. Se não foi o primeiro, foi dos primeiros para que fosse ouvido ele ou os seus advogados aqui no Brasil. Vários contatos foram mantidos com a equipe do senhor Pedro Vaca, inclusive com ele próprio. Em algum dos contatos foi falado, inclusive, com ele. Tá certo? Da importância dessa oitiva do Felipe Martins. Então, num primeiro momento, seria ouvido em Brasília, o doutor Ricardo Schiff ia se deslocar lá de Ponta Grossa para Brasília para a realização dessa oitiva, e a situação era o seguinte, olha, aguarde o e-mail até a noite, porque se você não receber um e-mail de confirmação, você não pode tratar do assunto. Depois modificaram para que essa oitiva fosse no Rio de Janeiro, e nós ficamos no aguardo para fazer o deslocamento. Inclusive, no dia 12 à noite, eu tive uma reunião com o Felipe Martins e com o doutor Ricardo, e nós ficamos à madrugada, assim, atentos para se chegasse algum e-mail de última hora, nós pegávamos um voo noturno e amanhecermos no Rio de Janeiro. Não houve essa confirmação dessa audiência. Posteriormente, ainda no dia 13, na quinta-feira, em novo contato da equipe do senhor Vaca, foi dito que o Felipe Martins seria ouvido possivelmente por videoconferência após a saída deles do Brasil. E aí nos levantou uma razoável dúvida de que eles possam ter tido alguma orientação ou alguma sinalização para não ouvir o Felipe Martins. Por isso que na entrevista que eu concedi ao Oeste, que o Constantino participou, eu desafiei o senhor ministro Alexandre de Moraes para que ele permita uma entrevista coletiva do Felipe Martins. E o desafio continua mantido, está de pé. Então, todas as tratativas para a oitiva do Felipe Martins foram feitas. Todos os parlamentares falaram de Felipe Martins, que é a principal vítima. O Felipe Martins responde, o público não sabe, a mais de 10 processos no Tribunal Superior Eleitoral por manifestações dele na rede social, em rede social. São 10 ações, aproximadamente, que ele responde no Tribunal Superior Eleitoral por manifestação de pensamento. Além do que, desse caso indigno, que é essa prisão do Felipe Martins, por conta de uma entrada que ele não teve nos Estados Unidos. Evidentemente, a entrada dele nos Estados Unidos foi fraudada, foi uma entrada fraudulenta, isso está comprovado. Foi tão comprovado que no relatório final a Polícia Federal diz, olha, talvez o próprio Felipe Martins tenha forjado a sua entrada lá nos Estados Unidos para despistar.
uma coisa que nem criança do primeiro grau pode acreditar. Também achei muito estranho essa reunião com a Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão que coleta informações e entrega para o Ministério Público e para, em última análise, para o Poder Judiciário. O que ele tinha de ouvir da Polícia Federal? Por que esse interesse da Polícia Federal de passar informações para esse relator? Então, quando no processo penal e na investigação, é normal que se ouça primeiro a vítima, as vítimas, para depois ouvir o acusado. O acusado é o último a falar no processo penal. Mas no caso presente, eu entendi que foi uma bênção para nós, porque se todos tivessem falado antes, inclusive o presidente Bolsonaro, quando ele chegasse lá no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes ia produzir uma autodefesa, dizer, não, olha, isso é assim, então, embora invertido o processo normal de uma oitiva num processo penal, para nós todos foi uma grande oportunidade de mostrar o outro lado, para ele já chegar lá no Supremo com a informação correta e de todos esses relatos. Olha, eu vou dizer para vocês, foi devastador, foram devastadores aqueles depoimentos lá dos familiares e dos advogados. Mais uma coisa, o doutor Paulo Faria, que é o advogado Daniel Silveira, ele pediu a audiência, mandou e-mail no dia 9, e ele recebeu um e-mail de volta para ser ouvido em nome do Daniel Silveira, que eu também atuo no caso, ajudando o doutor Paulo Martins. Então, veja, o doutor Paulo Martins denunciou, isso não foi divulgado, mas ele denunciou que desde há muito tempo ele apresentou essas denúncias na OEA, entregou um pendrive com muitos dados de tudo que ele já fez e disse claramente ao senhor Pedro Vaca, eu estranho que com todas as denúncias que eu já fiz, que os parlamentares já fizeram, e citou o nome de alguns parlamentares, os principais que foram aos Estados Unidos, Marcel Vorrat, o senador Girão, Gustavo Gaia, Bia Kicis, Coronel Meira e tantos outros, Sanderson. Então, ele disse, olha, vocês já tinham essas denúncias, por que só vieram agora com o governo Lula? O que me dá a convicção de que eles vieram aqui para referendar o governo Lula, dizer, olha, isso daqui é uma democracia, é uma maravilha, está tudo ok, realmente tinha uma tentativa de golpe, mas aí Deus agiu em nosso favor, primeiro com a vitória do presidente Trump, que está sendo realmente uma mudança de cenário mundial, e eu acredito que essa mudança de cenário ocorrerá também no Brasil, mas as coisas não podem ser atropeladas. O presidente Trump ele tem que cuidar primeiro do país dele, como deveria ser o presidente do nosso país, cuidar do nosso país. No entanto, ele cuida dos interesses de outros, né? Entregando boa parte do nosso país, né? Então, eu creio que virá essa manifestação lá do governo americano, mas tem que vir uma coisa consistente. Não pode ser uma notinha esparsa como o Supremo Tribunal faz. Solta uma, parece até... Tem uma jornalista na CNN, eu não vou dizer o nome dela para não dar muita moral, mas todo dia ela diz, olha, falei com o ministro tal, não diz não, falei com o ministro que diz, falei com o ministro que diz tal coisa. Então, isso daí, como você falou, Constantino, isso é um absurdo. É processo sigiloso, que é sigiloso para o acusado e para os seus advogados e para a imprensa que eles querem. Eles passam alguma coisa para vocês em off? Olha, gente, aqui, olha, não passa. Ele só passa para os jornalistas aliados. Então, eu tenho muita esperança de que, a partir do dia 16 de março, nessa manifestação, que não será a primeira. Eu hoje vi a manifestação do presidente Bolsonaro, que é fora Lula em 2026. Se nós começarmos o processo de impeachment do senhor Lula agora, vamos nos perder no caminho e quem será o beneficiado? O senhor Alckmin, que para mim é pior do que o Lula, porque é uma pessoa que falou o que ele já falou, do Lula está abraçado, está casado com o presidente Lula, para mim não tem o menor valor. E se o Alckmin entrar, veja, eu posso estar indo na contramão de todos, eu não sou político, não é? Se o Alckmin entrar, vão dizer, olha, chegou aqui um pacificador, vamos deixar isso tudo de lado, vamos colocar uma nova etapa da vida do Brasil e todo o arbítrio vai ser esquecido, porque alguns políticos, infelizmente,
eles gostam de estar com o poder, não é? Então, a nossa pauta, a minha pauta, e de muitos brasileiros, primeiro é anistia. Não seria a justiça, mas a justiça, Constantino, ela será feita através da anistia. Nós temos que colocar isso como prioridade. Não pode mais de 2.000 pessoas estarem nessa situação absurda que estão. A outra pauta, nós temos que ter contagem pública de votos. Por que é proibido falar dessa máquina santificada? Por que é proibido falar disso? Se não tivermos contagem pública de votos, nós não teremos paz nesse país, porque sempre teremos uma parte que desconfiará do resultado da eleição. É a realidade que nós estamos vivendo. Então, nós temos que ter a anistia, sim, como prioridade. O fora Lula, eu, como não sou político, acho que o Lula deve sangrar, como ele está sangrando, porque não tem mais a capacidade cognitiva para governar esse país. O país parece-me que está sendo governado pela esposa do presidente, né? Ela que dá as cartas, que contrata marqueteiro, parece-me que ela que está sendo a principal pessoa desse país, assume as funções de vice-presidente. Quantas vezes ela já assumiu funções que caberiam ao vice-presidente da República? A única vez que eu me recordo que o vice-presidente foi representar foi lá no Irã, naquela posse do parlamento, onde ele esteve ao lado de terroristas, que 4 deles já foram para o devido lugar. Não vamos ser aqui hipócritas, não é? Tiveram o que mereciam mesmo, não é? E o Alckmin estava lá naquela foto maravilhosa. Fora disso, ele se presta a esse trabalho ridículo de ficar quieto, assistindo ali. E para concluir, nós temos a palavra do ministro da Defesa dizendo não teve golpe no Brasil, mas as pessoas não querem levar isso em consideração.